Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos amigos internautas. Agora eu queria um pouco mais de energia nesse bom dia, que afinal hoje é sábado, a gente acordou cedo, dormiu tarde, depois de uma semana puxada. Então eu vou ensinar de novo a vocês como é o bom dia. Eu digo para vocês bom dia e vocês respondem assim, bom dia, Abel. Combinado? Bem alto. Bom dia, pessoas. Bom dia, agora, chegou, eu senti uma coisa assim, vindo de lá para cá, que me animou. Hoje é um dia muito especial para mim. Sempre que eu estou aqui no Evangelho é especial, mas hoje é particularmente mais especial. Estou sentindo uma energia diferente hoje aqui, não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou. E hoje, já que eu estou sentindo essa energia diferente, energia que eu chamo de felicidade de existir. Vocês já sentiram isso? Felicidade de existir. Simplesmente. Uma felicidade que vem de dentro para fora, que não depende de nada, nem de ninguém, nem de um acontecimento. É simplesmente a felicidade de sentir a conexão com o sagrado, com o divino. E todas as vezes que sentimos essa conexão, sentimos a alegria de existir. Então eu gostaria de convidá-los hoje a uma reflexão em torno do consolo. Cristo consolador ou Cristo consola a dor. Então hoje eu gostaria de falar desse consolo. Eu gostaria de falar hoje do bom, do belo, do melhor do mundo. Eu gostaria que por um instante, todos nós, vibrássemos numa energia diferente, deixássemos de lado todas as pequenezas, todas as miudezas, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo que nos faz sofrer, tudo que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, o nosso desejo de viver. Que nós conseguíssemos nos conectar a este Cristo consola a dor. Eu gostaria que vibrássemos não só pelo consolo da nossa dor, mas que nos sentíssemos unidos a todos os seres do planeta, encarnados e desencarnados, todos os que estão ligados, pessoas, animais, natureza. Gostaria que nos sentíssemos ligados e que vibrássemos pelo bom, pelo belo, pelo melhor do mundo, para que nossas vibrações reverberassem não só nos nossos corações e nos corações daqueles que nos rodeiam, mas que isso pudesse inundar todo o planeta. Porque estamos precisando de consolo. Estamos numa época em que está reinando a angústia, a desesperança, o medo, a insegurança, o ódio, a desavença, a discórdia. São sentimentos humanos. E nós não devemos entrar no lado sombrio da vida, mas apenas entender que o sombrio existe e que se existe, existe com um propósito, existe com uma finalidade. E a sombra existe para nos fazer valorizar a luz. Então não foque na sombra, apenas compreenda como um aspecto da vida a ser vivido, experienciado, para que possamos valorizar plenamente a luz. Nas noites mais escuras, as noites mais escuras precedem os mais belos do alvorecer. Então não tenhamos medo. Vamos deixar de lado o medo, a insegurança, as incertezas, e vamos por um instante nos conectarmos à nossa condição de sermos espíritos de Deus. O universo
é nossa morada. Não é a nossa casa, a nossa cidade ou o nosso país. O universo é nossa morada. E estar conectado a essa grandeza, reunir no espaço estreito do ego, esta grandeza constitui um grande desafio para o espírito, não só encarnado, como também os desencarnados. É um grande desafio estarmos no limite do físico e nos conectarmos à nossa grandeza, nos conectarmos à energia amorosa que pulsa por todo o universo e que envolve tudo e todos. Como disse André Luiz, estamos no amor divino como peixes no oceano. Não há como sair. E por que a angústia? Por que a desesperança? Por que nós estamos permitindo que esta energia de desamor, de desavença e de discórdia tome conta de nós? O povo brasileiro é conhecido no mundo inteiro por sua alegria, hospitalidade, amorosidade. Nós não temos cultura de guerra. Qual foi a grande guerra que o Brasil andou envolvido? Se a gente procurar na história, algumas escaramuças lá pelo sul do país, não foi isso o pessoal que estudou história, não é? Lá embaixo, lá com o Uruguai, para dividir aquele pedaço lá, algumas escaramuças. Mas nós não temos cultura de guerra. Os nossos grandes monumentos não são monumentos que fazem apologia à guerra. Se você chegar em Paris, aí você visita o túmulo do soldado desconhecido, o Arco do Triunfo, o monumento da guerra não sei de quê. Não é verdade? Aqueles que já conhecem, são muitos monumentos que fazem ou que trazem a lembrança de grandes guerras. Aqui não. Aqui nós temos o Cristo Redentor, o elevador Lacerda, o Pantanal, a Chapada Diamantina. Temos belezas naturais e somos um povo que temos um DNA único, uma mistura de 3 raças. E isso dá uma certa característica ao nosso povo. Por que que estamos, então, permitindo que poucos, ou que o mal faça tanto barulho e que o bem fique tão silencioso? Então vamos, os homens e mulheres de bem, vamos fazer barulho também. Vamos dizer que existe um lado bom da vida, existe o belo. Vamos mudar a nossa sintonia, a nossa vibração, não só no nível coletivo, mas também no nível individual, porque tudo começa no individual. Um dia, eu já fui jovem. Eu fui, viu? Fui jovem. E aos 14 anos, eu queria mudar o mundo. Aliás, eu acho que uma pessoa jovem que não quer mudar o mundo precisa correr para a terapia urgente. Porque é próprio e característico querer mudar o mundo. Como eu continuo jovem em espírito, eu continuo querendo mudar. Entretanto, a minha forma de encarar a atuação nessa mudança se transformou à medida em que as experiências trouxeram maturidade. Porque não é a idade e o tempo que traz maturidade, são as experiências. Porque você pode ter idade e não ter maturidade. E você pode ter pouca idade e ter maturidade, porque são as experiências. É a disposição do espírito em viver as experiências, em absorver ao máximo de cada experiência que traz a maturidade. Então, eu achava e queria mudar o mundo. Então, eu queria... Veja qual era a minha ideologia. Vou dizer e vocês vão adivinhar, combinado? Eu queria acabar com a mais-valia, socializar os meios de produção e implantar a ditadura do proletariado. Exatamente. Eu tinha até nome. Eu tinha nome porque eu participava de uma célula, e era a célula... E meu codinome era Camarada Elza.
Camarada Elza. Podem me chamar por aí de camarada Elza. Camarada Elza queria mudar o mundo através da força. Isabel Guimarães continua querendo mudar o mundo, porque nós não devemos perder esse impulso, esse ímpeto da juventude de querer fazer do mundo um lugar melhor. Porque exercer a nossa religiosidade não é ficar contido num templo, é ir para a vida, é ir para o mundo e atuar nesse mundo com todas as suas mazelas e dificuldades. Hoje, eu acho que a mudança nasce de dentro para fora e de fora para dentro. É uma troca. À medida em que nós vamos atuando no mundo, nos conectando ao bom, ao belo, ao melhor do mundo, nós vamos fazendo mudanças no mundo e esse mundo mudado também nos transforma. Então, é uma via de mão dupla. Não é ficar encastelado na religião, dentro do centro espírita ou de qualquer templo religioso, simplesmente fechado em si mesmo, ou apenas com os nossos pares, chamando de meu irmão para lá, meu irmão para cá, e vamos. E quando chega, e no mundo, como está sendo a sua atuação? Se as pessoas ainda não estão percebendo mudanças em você, reveja a sua forma de exercer a religiosidade. Porque o Espiritismo é uma religião essencialmente transformadora. Essencialmente transformadora. Não é para você ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese ou qualquer dos livros básicos da doutrina espírita e saber dizer e repetir, porque isso não é difícil, é só ter inteligência e memória que você consegue fazê-lo. Mas o grande desafio é viver como espírito. Não é ser espírita, é viver como espírito. É compreender em todas as ocorrências humanas um sentido maior do que o significado simplista que muitas vezes queremos dar aos acontecimentos. Nenhum acontecimento que envolve os seres humanos pode ser analisado a partir de uma premissa simplista. Como se só tivéssemos esse momento, como se a vida não funcionasse de uma maneira encadeada, como se não tivéssemos um passado, e um passado que não se restringe a essa encarnação. E como se não tivéssemos um propósito, o nosso propósito é alcançarmos a nossa essência divina e desfrutarmos no seio da criação a felicidade de existir. Esse é o propósito que envolve todos os acontecimentos humanos, dos menores, dos micros, da família, no seu mundo interno, assim como os acontecimentos macros que ocorrem na sociedade. Então, estamos passando por um momento de fortes convulsões do próprio planeta, convulsões internas, convulsões sociais, que não se restringe ao nosso país, mas ao mundo inteiro. Basta dar uma olhada nas manchetes do mundo inteiro. Vivemos um período de grandes mudanças, mas não devemos nos conectarmos ao lado obscuro das coisas, ao sombrio das coisas. No primeiro capítulo da Gênese, as primeiras palavras são assim: no princípio era o caos. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E ele viu que isso era bom. De todo o caos nasce a luz. Seja do caos da sua vida individual, seja o reflexo das nossas dificuldades individuais na sociedade. Porque não podemos nos desconectar da sociedade. E muitas vezes fazemos isso. Olhamos a sociedade como uma coisa à parte de nós. Mas o que é a sociedade? Alguém já foi apresentado à sociedade? Essa aqui é a sociedade, pegou na mão? O que é a sociedade? Senão o conjunto de indivíduos que a formam. E todas as mazelas que essa sociedade exibe são mazelas de cada um dos seus membros. Então, devemos entender o nosso papel, não só individual, singular, no nosso esforço de crescimento pessoal, mas também
É preciso o esforço e o olhar para a evolução e o crescimento da sociedade como um todo. É problema nosso todas as mazelas. E nós devemos nos esforçar. Cada um deve se esforçar para ser o melhor que pode ser. O melhor que é possível ser. Sempre retirando o olhar do lado sombrio e tentando enxergar a luz por trás da sombra. Porque de todo caos, de toda escuridão, nasce a luz. E é preciso que a nossa autoiluminação seja um esforço ao mesmo tempo individual e coletivo. Não podemos nos restringir. E esse movimento que sai de dentro para fora, ele deve enxergar todos os problemas humanos, todos os problemas da sociedade, como problemas nossos. Precisamos fazer um esforço para mudar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, estarmos em conexão e em coerência. Porque não podemos fazer um discurso diferente de uma prática. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é demagogia. Nós precisamos fazer um esforço no sentido de sustentar a coerência entre aquilo que eu digo e acredito internamente e a minha atitude. Porque esta incoerência nos destroça. Quando vivemos na incoerência, a nossa consciência nos fustiga. Nós não temos paz e nem sossego. Todo aquele que vive em coerência encontra paz. Todo aquele que vive na incoerência vive no caos. Vive no conflito interno. Então precisamos fazer um esforço e pensar: o que eu quero para o mundo? O que eu quero para o mundo? Aquilo que você deseja ao mundo, dê ao mundo. Porque, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós ficamos esperando receber para poder dar. E essa equação não se fecha. Precisamos fazer o exercício de dar ao mundo o que esperamos dele. Quer paz? Seja pacífico. Quer amigo? Seja amigo. Quer amor? Ame. Mas nós queremos uma moeda de troca ou nos portamos muitas vezes como crianças, esperando que o mundo seja uma grande placenta nutridora a nos dar tudo o que nós queremos e ainda no momento em que nós queremos. Temos uma dificuldade em nos desapegarmos de pessoas e coisas. Muitas vezes resistimos ao movimento natural da vida, ao ciclo natural da vida. A vida é cíclica, as coisas passam por nós como ondas, mas aquilo que tem valor para o espírito imortal fica. Essa onda bate e tudo que é importante fica. O que se vai é porque nós não precisávamos mais. Mas temos muita dificuldade de entender porque nos apequenamos diante da vida. Nos apequenamos, não conseguimos nos perceber como espíritos imortais que somos. Dizemos, mas como é difícil vivermos como espíritos. Como nós permitimos que as miudezas e as pequenezas da vida nos amarre, nos destroce, nos tire do nosso eixo, do nosso equilíbrio, do nosso centramento. Então, precisamos sempre estar atentos a essa perda de eixo, de conexão, de equilíbrio. Todas as vezes que os acontecimentos e a onda que a vida trouxer for muito forte, quando você tomar um caldo dessa onda, procure o equilíbrio. Ainda que em determinado momento você perca o fôlego, você se sinta sufocado, você acha às vezes até que nem vai sobreviver. É preciso buscar o eixo, o equilíbrio. Quanto mais você se debate, quando você está sendo engolido por esta onda, menos chances você tem, ou melhor dizendo, mais você demora de sair. Porque sair você sempre vai. Tenha isso no seu horizonte. Tudo passa. Tudo, absolutamente tudo passa. Se no momento em que a vida traz uma onda negativa, difícil, você tiver isso no seu horizonte, que isso vai passar e, principalmente,
que isso tem um propósito. E as coisas que ocorrem individualmente têm um propósito individual e os acontecimentos coletivos têm um propósito de crescimento coletivo. Todas as coisas que causam grandes comoções, na grande maioria das pessoas, têm um propósito de crescimento coletivo e individual ao mesmo tempo. Você deve olhar para o acontecimento e dizer, o que isso, ou que significado isso tem para a minha vida, para a minha existência? Qual é o sentido disso? E qual é o sentido disso para o coletivo, para a sociedade na qual eu estou inserida, Qual é o sentido? Então, o propósito trazido pelo Cristo é desta percepção de sermos espíritos em processo de evolução. Esse é o consolo. Por quê? Por que é consolo? Porque se nós olharmos as coisas nesta perspectiva, os problemas se apequenam. E o consolo vem desta compreensão, não vem da retirada do problema, vem do novo olhar sobre o problema. Vem desta mudança interna, desse olhar diferenciado que nos conecta ao bom, ao belo, ao melhor da vida, que nos faz enxergar por trás das sombras a luz. Esse é o consolo. E quando nós compreendemos isso, o jugo é suave. O fardo, que era pesado, torna-se leve. Tudo que é importante, nós reencontramos. Tudo que vale a pena, nós reencontramos. Não tenhamos medo. Ou melhor, mesmo que o medo apareça, eu tenho uma coisa que eu digo sempre, faça com medo a si mesmo. Quando algum paciente diz, mas Bel, eu estou com medo, eu digo, tudo bem, faça com medo a si mesmo. O medo, quando não é paralisante, quando não nos impede, ele nos fortalece. Porque o medo nos torna mais cautelosos, mais humildes, reconhecendo mais as nossas limitações, e isso é importante. Então, mesmo que você tenha medo, faça com medo a si mesmo. Não tenha medo de perder as coisas. Se despeça daquilo que você precisa se despedir. Não fique alimentando ou sustentando sentimentos que só fazem trazer aflição e dor, que lhe desequilibra, que lhe coloca numa condição de sofredor. Nós não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender. O sofrimento faz parte desse processo de aprendizagem, mas não é ele que deve nos guiar. O que deve nos guiar é a luz do caminho que o Cristo nos deixou. Por isso que ele consola a nossa dor. Entregue. Se você já fez tudo o que era humanamente possível para resolver alguma coisa e não conseguiu, esse problema não é mais seu, é de Deus. Tenha a humildade de reconhecer e de entregar. Mas devemos fazer todos os esforços. O Dalai Lama disse assim, faça tudo o que você puder, estiver a seu alcance, vá até a justiça. Se não resolver, olha que fantástico, deixe para lá, foi o que ele disse. Se não resolver, deixe para lá. Siga a vida e coloque sua energia naquilo que você pode colocar. Não transforme um problema em uma área da sua vida em um problema da sua vida toda. Coloque a sua energia naquilo que está bom, naquilo que funciona, naquilo que você está conseguindo levar adiante. Mas às vezes nós paramos em um determinado problema e ficamos ali apegados, destilando energias densas e negativas em todas as áreas da nossa vida. Se um caminho tem um obstáculo, se tem um muro, se não tem uma porta, e se tem uma porta e você bateu e ela não se abriu, porque Jesus disse, pede e obterás, bate e se vos abrirá. Se não tem porta, contorne o muro até encontrar. Se você bateu na porta e ela não se abriu, espere, vá bater em outra porta, porque talvez essa porta não esteja no momento de se abrir. Talvez você precise ainda de uma certa maturidade, advinda das experiências, para poder compreender como é que se abre essa porta. Não fique se batendo no muro, não fique esmurrando a porta. Bata suavemente
Caminhe pela vida suavemente, sem peso. Deixa a bagagem do peso de lado. Somos nós que construímos tudo que está ao nosso redor. É o nosso psiquismo que constrói o que está ao nosso redor. Nós podemos construir a tristeza, a dor, a infelicidade, mas também podemos construir a beleza. Eu compreendi isso há 4 anos atrás, em maio, precisamente, de 2012, quando eu estava estudando na Suíça, e eu cheguei numa tarde, lá onde eu morava, nos alojamentos de um hospital, e o jardim estava tão bonito, era primavera, e eu sentei no meio daquele jardim, flores, pássaros cantando, árvores, vento balançando as árvores, aquele restinho de sol do final da tarde. E eu entendi que toda aquela beleza, me emocionei e senti uma forte conexão com o divino, com o sagrado, e entendi que eu estava criando aquela beleza ao meu redor, que aquele era o meu paraíso, e porque eu criei e sintonizei, aquilo me veio. E eu posso retornar a esse paraíso porque ele está em mim, eu não estava nele. Então nós podemos criar a beleza ao nosso redor. Nós somos co-criadores. O Espírito está se criando a si mesmo, se aperfeiçoando a cada dia. Então vamos tirar a sintonia da desesperança, do desespero, da dor, e sintonizar com o bom, com o belo, com o melhor do mundo, porque está acontecendo nesse exato momento. Quantas coisas boas, quantos gestos altruístas, quanta beleza nesse momento. Os rios estão correndo, as matas estão verdejantes, o céu está azul, tem sol, tem água, tem montanhas, tem tantas coisas belas que nós podemos evocar e nos sentirmos lá, porque nós criamos o nosso paraíso. O paraíso não é um lugar fora de nós, que nós vamos para ele. O paraíso nós criamos e vamos até ele. E basta que para isso possamos sair da sintonia, da dor, da desesperança, do desespero. Não se intoxique com o lixo. Escolha as informações que você vai trazer. Tem certas coisas que eu já não quero mais ver, não quero mais ouvir. Saio, inclusive, se vocês são meus amigos no Facebook, eu saio tirando todo mundo que posta bobagem. Bobagem no sentido de fomentar o ódio, fomentar a desesperança, fomentar a dor. Para que eu quero isso? Eu já sei que no mundo tem tudo isso. Ninguém precisa ficar me dizendo a todo instante. Eu quero coisas boas, coisas belas, para que nós possamos mudar a vibração e assim trazer luz e trazer beleza para aquelas partes da nossa sociedade, do mundo que estão precisando de luz e de beleza. É dessa forma que nós vamos encontrando o caminho da nossa vida, ou o caminho que o Cristo nos aponta. Ele não pediu que nós vivêssemos o que ele viveu. Ele não está pedindo de nós sacrifício, no sentido de sofrimento por sofrimento. Não viver o que ele viveu, mas viver como ele viveu, em perfeita coerência e em perfeita sintonia com si mesmo. E esse si mesmo significa a imago Dei, a essência de Deus em cada um de nós. Nós somos como diamantes. Nós somos diamantes que podemos refletir milhares de cores. E cada um reflete as cores de uma forma diferente. Porque os diversos lados desse diamante não se repetem. Somos criaturas únicas. Mas não conseguimos muitas vezes enxergar a nossa própria beleza. Estamos cegos para essa beleza. Mas os espíritos evoluídos, quando nos enxergam, por mais que você esteja numa situação de dor, de desespero, ou envolvido no egoísmo, no ódio, é esse diamante, que é a essência divina em nós, que é percebido e enxergado pelos espíritos. E nós precisamos descobrir essa luz e precisamos olhar para cada um de nós como esse diamante em potencial. Aí nós cessamos todo o julgamento e o jugo fica leve, suave, e o fardo fica leve. Porque nós podemos enxergar a beleza não só em nós, como em
cada um que cruza o nosso caminho. Somos como os pássaros que não sabem que têm asas e podem voar. Nós podemos voar, temos asas, podemos voar. O Espírito sopra onde quer. Então, se você quer beleza ao seu redor, crie a beleza ao seu redor. Cuide dos seus espaços, embeleze os seus espaços, limpe os seus espaços. E quando eu digo seu espaço, eu não estou me referindo apenas à sua residência. Eu estou falando por todos os lugares onde você andar, espalhe beleza, gentileza, bondade. Porque gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. Então, seja bom por escolha. Não ache que a bondade é algo que simplesmente acontece de forma mágica. A bondade está em nós em potencial. Precisamos lapidar e desenvolver. E para isso, nós precisamos de esforço, de disciplina. Precisamos de coerência. Então, às vezes, quando alguém faz algo comigo que eu não gosto, que a pessoa não está com Jesus no coração, o meu ímpeto e o meu desejo é de devolver, porque nós ainda estamos muito mais na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, do que na lei de Jesus, amai os vossos inimigos. Então, esse ímpeto, por quê? Porque ainda estamos em formação, somos seres que ainda não se, cuja criação ainda não se concluiu. Então, o sentimento vem. Agora, o que você vai fazer com o que você sente? Aí entra a sua vontade, aí entra o seu livre-arbítrio. O meu impulso humano, e dado o meu nível evolutivo, é esse. Mas eu quero mais. Eu não quero me apequenar diante disso. Eu não quero que o meu nível evolutivo seja determinístico. Eu quero alcançar novos degraus. E se eu quero alcançar novos degraus, eu preciso fazer um esforço para isso. Então, o meu desejo é de fazer, mas eu vou fazer aquilo que a minha coerência interna, a minha ética interna me pede. Então, eu não vou agir dessa forma, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero para a minha vida a energia da vingança. Eu não quero para a minha vida a energia do ódio, do desespero, do desencanto diante das dificuldades. Eu quero continuar na conexão da alegria e da felicidade de existir no seio da criação. Então, é um esforço. Mas, às vezes, ainda estamos na infância psicológica, espiritual. Não queremos nos esforçar. Queremos que as coisas aconteçam de uma maneira mágica. É por isso que muitas religiões que oferecem a salvação assim, se você crê, acabou, são tão procuradas, tão buscadas. Porque lhe desobriga do esforço pessoal. Lhe desobriga. Mas Jesus, quando ele curava alguém, quando ele fazia um trabalho de desobsessão com alguém, porque muitas passagens do Evangelho diz que ele expulsou os demônios da pessoa, ele dizia assim, tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei. Ele dizia, tua fé te curou, ou seja, a cura, entendendo a cura aí como esse encontro da nossa essência, e não apenas como a cura do corpo ou a desobsessão, exigia um movimento seu. Se é tua fé que te cura, o movimento de cura é seu, não é do outro. O outro é um instrumento, é um canal. O passe que você recebe, a água fluidificada que você bebe, a palestra que você escuta, o livro edificante que você lê, são instrumentos, mas que dependem de um movimento interno seu, de dizer, eu quero sair do casulo, eu quero arrebentar esses grilhões que me prendem, porque eles são a ilusão, porque eu sou um espírito, e a felicidade me aguarda, e o universo é minha morada, e eu sou um espírito, e eu vou superar isso, e eu vou entender o significado disso, e vou guardar para mim o aprendizado dessa experiência, e vou seguir. A vida segue. Esse é o convite. Esse é o convite do consolo. A vida segue. Porque dizem que certo dia, um homem esteve aqui, que tinha o olhar mais belo que já existiu. E que ele semeou e plantou, e que um dia ele vai retornar, esperando
que entreguemos a Ele a flor do bem, porque foi isso que Ele semeou. Mas ainda é tempo, ainda é tempo. Ainda é tempo de plantar no coração a flor do bem, para lhe entregar quando Ele aqui chegar. Não vamos nos entregar, não vamos lhe entregar o galho seco, a flor murcha da nossa desilusão, da nossa desesperança e do nosso desencanto. Vamos trazer para a nossa vida o bom, o belo, o melhor do mundo, a alegria de sermos espíritos de Deus no seio da criação divina. Vamos evocar para as nossas vidas todas as belezas do mundo. E nós podemos fazer isso, fechar os nossos olhos e imaginar o sorriso de uma criança, uma flor desabrochando, uma lua, um sol se pondo ou nascendo, os rios correndo, as cachoeiras. Quanta coisa linda. Uma pessoa estendendo a mão para outra. Uma pessoa sendo altruísta, negando os seus desejos individuais para trazer a outra a felicidade. Alguém que cuida e acolhe um animal. Alguém que se dedica a cuidar da natureza. Existem pessoas assim no mundo inteiro. Existem pessoas assim ao seu lado. Olhe para essas pessoas. É assim que a gente planta e vai colher a flor do bem em nossos corações. É olhando para essas coisas e não olhando para a dor, olhando para o desencanto. Não queira esses espíritos de porco não, coitado do porco, né? Esses espíritos, né? Como dizia um amigo meu lá no Joana de Anjos, espírito embrutecido. Esses espíritos embrutecidos. Não olhe para isso. Olhe para o que há de bom na vida. Olhe o que há de bom na sua vida. Não perca jamais a conexão com a sua essência, porque essa conexão com a essência é que faz com que a conexão com o divino, com o sagrado, e esta felicidade de existir, a felicidade porque simplesmente você existe, tanta coisa pode acontecer com você, tantas conquistas você ainda tem pela frente.